Bom dia, meus irmãos e amigos. Eu sou o pastor Hamilton Mercante e nesta segunda-feira, dia 9 de fevereiro de 2026, eu quero estar meditando com vocês num texto que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 9, que nos diz assim: Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhes: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Sim, Jesus, quando está iniciando o seu ministério, ele começa a chamar aqueles que seriam os seus apóstolos, os seus discípulos, tornando-se apóstolos posteriormente, e ele chama Mateus. E o chamado é simples assim: segue-me. Jesus vira para Mateus e fala: segue-me. E ele se levantou e seguiu a Jesus. Quantas vezes você tem ouvido o chamado de Deus? Quantas vezes Jesus tem te chamado? E muitas vezes nós postergamos o chamado do Senhor. Nós relutamos contra o chamado do Senhor. Mateus não, Mateus age de uma forma totalmente diferente da maioria das pessoas. Porque não há exclusividade de Mateus atender ao primeiro chamado, mas é uma minoria que assim faz. E Mateus atendeu prontamente. Simples, gente, é simples. É somente você atender ao chamado do Senhor. Mas muitas vezes nós, como falamos, relutamos, porque estamos ainda presos às coisas pertinentes a esse mundo, coisas que talvez nos agrade, que nos sintamos seguros quando a segurança está no Senhor. Ele é a nossa segurança. Ele é a nossa proteção. Ele é aquele que deu a vida por nós. Você já pensou sobre isso? Sim, com certeza você sabe disso. Mas você já analisou a profundidade do que é isso? Jesus, sem nenhum pecado, nós somos os pecadores, e ele se ofereceu ali a morrer na cruz em nosso lugar. Não, ele não foi levado, ele se deixou levar, porque essa era a missão dele. Ele vir aqui e morrer pela humanidade para nos resgatar, para, com a sua morte em nosso lugar, nos justificar diante de Deus e os nossos pecados serem aceitos, serem perdoados por Deus. É isso que Jesus fez. Disse-lhe Jesus: segue-me. Ele falou isso para Mateus. E ele está falando para você. Aonde se lê aqui o nome de Mateus, entenda que é o seu nome, que é Jesus falando com você. Segue-me. Simples assim. Não é para deixarmos para depois, porque o amanhã não nos pertence. E Mateus, ao seguir Jesus, ele torna-se um dos apóstolos de Jesus. Pessoas que se comprometeram no aceitar a Jesus, a levar a palavra do Senhor, a fazer com que Jesus fosse conhecido no mundo todo. E essa palavra aqui de Jesus para Mateus, segue-me, é uma palavra que tem ecoado no mundo todo, para todas as pessoas. Se Mateus quisesse não seguir a Jesus, ele iria continuar na vida dele, na vida errada, na vida de cobrador de impostos, que eles eram odiados pelos judeus por causa disso. Ele iria continuar nessa vida. E o que eu quero falar para você nessa manhã, nessa semana, é que se você não aceitar o chamado do Senhor, você vai continuar na sua mesma vida. E quando Jesus voltar, o que será de você? O chamado é simples: segue-me. E é também simples a todos nós. Não temos que fazer nenhum sacrifício. Simplesmente atender ao chamado do Senhor e segui-lo. Deixar com que Ele venha fazer morada em nossa vida. É simples assim.
Muitas vezes procuramos as coisas difíceis e que elas não vão nos dar o resultado daquilo que é simples para a nossa vida. Pense nisso, medite sobre isso e tome a sua decisão. Mateus tomou a dele, eu tomei a minha, você precisa tomar a sua. Não importa quantas vezes você tenha relutado em atender a esse chamado, faça-o agora. E faça isso em nome de Jesus. Amém.